Olá pessoal, Janaína Chiaradia da Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Inloco Business e mais uma série especial aqui para vocês, conectando oportunidades. Vocês vão conhecer um grupo que faz a diferença nas decisões financeiras no mundo que vem a ser impactado. Então, a partir de agora, vocês vão conhecer um pouquinho mais do Thiago, do Bruno e do Gilberto e de cada uma das particularidades que nós temos aqui para vocês. E nós vamos iniciar com o Thiago Castro. Vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre como ele fez essa modificação para chegar a impactar com a Prêmio. Thiago, seja muito bem-vindo à Inloco. Obrigado, Helena. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde, primeiro, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Acho que é um momento importante, único, para poder compartilhar com o pessoal, com quem assistir, né, esse nosso mundo do correspondente do canal externo. E estou muito feliz de estar aqui. Vamos lá, Thiago. Antes da Premium Parceria existia um Thiago que teve toda uma formação, teve as suas experiências, até que decidiu sair dessa zona de conforto. Compartilha conosco um pouquinho mais dessa tua trajetória profissional até chegar à constituição da Prêmio Parceria. Bom, na verdade, eu sempre atuei no mercado financeiro. Eu tenho mais de 20 anos nesse mercado, mas antes eu trabalhei em 2 grandes bancos, né? Foram 10 anos no Itaú e quase 10 no Santander. Nos últimos 5 anos eu atuei como regional, né? Atuava já no canal externo, no Banco Santander, como consignado. Então, toda a região sul, né, ficava comigo. Então, todos os parceiros que o Santander atendia no canal externo ficavam abaixo de mim. E aí, depois disso, né, começou a vir a ideia, e, né, visitando os parceiros, conhecendo um pouco mais do mercado, dos negócios na ponta, começou a vir essa ideia de, né, empreender, de estar na ponta, porque é muito diferente. Por mais que tenha essa experiência no mercado financeiro, dos 20 anos, de você está ali como regional, atuando, mas, né, na cadeira do banco é uma coisa. Quando você muda o lado da cadeira, as coisas mudam um pouquinho, né? E por que a área financeira? Na verdade, eu sempre gostei de dinheiro, principalmente, que acho que todo mundo gosta. E assim, acho que meio que foi um acaso, né? Minha formação é sociais e políticas, mas meu pai se aposentou em banco, né? Então, acho que um pouco disso também. E aí, quando surgiu a oportunidade lá atrás, lá em 2006, de entrar no Itaú como estagiário, enfim, então, tive todo o processo, né? Fui crescendo, fui caixa, fui todos os cargos, né? Fui crescendo aquela escadinha toda, gerente geral, regional. Então, a experiência é bem grande nesse mercado. Mas, assim, o ponto da empresa, acho que era mais, a inquietação maior é quando você começa a perceber que tem muitas pessoas que estão sentadas naquela cadeira e, às vezes, tomando decisões erradas ou não muito legais, que acabam impactando todo o ecossistema, não só dentro da empresa, mas também tem famílias, né, por trás, né? Então, isso me chamava a atenção, eu falava, cara, tem que fazer alguma coisa diferente. E para fazer alguma coisa diferente, você tem que pular do muro, né? Não dá para ficar em cima do muro. Então, chega um momento que você tem que pular. De fato, foi o que eu fiz. Tem aí quase 2 anos. E como e a partir de quando você decidiu realmente fazer essa transformação na tua vida? Porque uma coisa é você estar trabalhando numa instituição financeira consolidada e outra é se tornar um empresário. Sim. Acho que quando me deu start, quando eu descobri que ia ser pai. Eu falei, bom, primeiro agora tem que fazer uma coisa diferente. Por mim primeiro e depois por ele, né? Depois a gente faz por nós. Se eu não fizesse por mim, consequentemente eu não ia conseguir fazer por ele. E acho que isso foi o principal insight. E eu, assim, no momento, né? Claro que foi muito também, assim, arriscado, porque quando eu fiz isso, ele tinha acabado de completar 1 ano. Mas o ponto principal foi esse. E aquilo que eu estava comentando, acho que você... Chega um momento também que vai te saturando, né? Por mais que você tenha um cargo ali bacana, você não tem alçada para muita coisa, você tem que aceitar muita coisa, tem coisas que você aceita, que você é obrigado a aceitar, tem decisões que você tem que tomar sendo obrigado, decisões que não são tão boas, que eu não concordava naquele momento, mas tinha que fazer. E, então, acho que foi esses 2 fatores. Primeiro, a questão de, né, quando eu descobri que eu ia ser pai, e depois esse fato das decisões, do como que a própria instituição estava tomando naquele momento, que, né, quando você não está feliz, alguém tem que, né, e como, né, já era uma empresa, é uma empresa consolidada, uma empresa
muito grande quem tinha que, né, fazer alguma coisa diferente, nesse caso era eu. E o que você percebe desse impacto que o crédito acaba ocasionando na vida das pessoas? Bom, o crédito eu sempre brincava, né, quando eu tinha um time, que eu fui PJ também lá atrás, então eu tive essa experiência também de estar na ponta ali como gerente PJ. E aí quando eu virei gestor, eu falava sempre para eles, falava, cara, você tem que entender que assim, dentro do mercado financeiro, quando você vai atuar com uma empresa, que era o meu caso lá, você tem que olhar que às vezes assim, aquela pessoa ela tem um Fusca na mão e ela acha que ela tem uma Ferrari. E aquela Ferrari, aquele Fusca pode virar uma Ferrari, mas você tem que ajudar com que vire uma Ferrari, né? Então o principal ponto é você entender, né, o momento da pessoa, o momento da empresa e conceder o crédito de acordo com o que ele pode pagar, ou de acordo com o momento da empresa, o momento de vida dele, né, se for uma pessoa física. Então, eu entendo que o crédito é uma coisa boa, desde que seja com responsabilidade. E o teu primeiro contato para formar essa sociedade foi com quem? Com o Bruno ou com o Gilberto? Foi com o Bruno. O Bruno, na verdade, a gente chegou a trabalhar junto no período do Santander, e eu fomentava, falava que eu tinha vontade, né, e a gente conversava muito, às vezes visitava cliente juntos, e aí dali a gente foi tendo essa conexão, e teve um dia que, né, a gente conversou, ele tocou, eu falei, bom, vamos embora. Então é o momento. Se você está nesse momento, tem essa coragem, eu também tenho, cara, não vamos pensar muito, porque senão o negócio não acontece. Então, legal. Agora nós vamos ouvir um pouquinho do Bruno também, que ele tem para trazer para nós a respeito dessa grande transformação Premium Parceria. Bruno Matoso. Então, o Thiago chegou até você com essa nova expectativa, ideias e direções. Como foi aceitar esse desafio? Isso mesmo, Jana. Quando nós trabalhávamos juntos no Santander, e quando, né, a gente tinha ali já uma amizade e tal, e quando ele contou da experiência dele na canal externo, de tudo que ele tinha visto, né, parceiros ganhando muito dinheiro com consignado, e ele compartilhou o desejo dele de um dia né, montar algo nesse sentido. E a gente conversava muito, até que um dia ele falou, cara, né, eu falei, cara, eu topo ser sócio, Thiago, do negócio desse. Ele falou, então bora. E foi assim que nasceu, né? Uma decisão, ele brinca, ele achou um louco, sou eu, para se arriscar nesse mercado, né? Porque todo empreendedor sempre tem uma decisão que é muito arriscada de você abrir mão de uma segurança, de um banco, de uma instituição. Conforto. Exatamente. Então a gente resolveu dar esse passo aí acreditando e graças a Deus tudo tem dado muito certo, né? A empresa tem sido um sucesso. Felizmente encontramos o nosso caminho. Daqui a pouquinho nós vamos adentrar na temática sobre conectando oportunidades, as parcerias estratégicas e tudo mais, mas nós queremos saber um pouquinho mais quem é o Bruno, qual que é a trajetória profissional dele, a tua formação, nos conte um pouquinho mais. Legal. Eu sou formado em marketing, apesar de nunca ter atuado com marketing de fato, mas sempre trabalhei com vendas na área comercial, e o marketing é uma ferramenta importantíssima para esse negócio, né, comercial. No mercado financeiro eu estou há 6 anos, né, eu iniciei em 2020. Anteriormente eu trabalhei no mercado farmacêutico, trabalhei em um grande laboratório farmacêutico na MS. Logo após eu trabalhei no mercado de tecnologia, trabalhei na HP, sempre com gestão de pessoas, então foi algo que eu sempre gostei da parte comercial. E aí surgiu a oportunidade de entrar no Santander, né, no mercado financeiro. E eu falei, cara, eu trabalhei em 2 áreas muito diferentes, né, que não conversavam, que era o mercado farmacêutico e depois o mercado de tecnologia. E felizmente são áreas muito promissoras, né? E o mercado financeiro também se mostrou uma área muito promissora. Eu falei, por que não? Então entrei nessa área aí e foi aí, foi trabalhando com, né, depois a gente se encontrou, eu e o Thiago, e aí que nasceu essa parceria, essa sociedade. Dentro dessa área financeira, você percebeu essa necessidade de uma melhor organização do mercado, de uma responsabilidade efetiva na contratação e vendas?
Sim, sim, sim. Quando o Thiago compartilhou esse desejo dele, na verdade eu não conhecia tanto do mercado, mas logo quando a gente iniciou o projeto da BT, a gente entrou com parceiros que, cara, não entregavam nada daquilo que a gente de fato precisava. Não estavam entregando o ouro do negócio. É muito difícil começar a empreender. E quando você não tem o caminho das pedras, é um pouco mais difícil. Então a gente teve muitas dificuldades no começo. E aí foi um start de falar, cara, a gente pode fazer diferente nesse mercado. A gente tem aprendido, e acho que depois a gente vai comentar um pouquinho melhor sobre isso, mas aprendeu e falou, cara, a gente pode fazer isso e multiplicar esse conhecimento que a gente adquiriu de maneira mais direta, de maneira mais assertiva para novos parceiros. Então, mais ou menos por aí que nasceu o nosso desejo de fazer diferente nesse mercado financeiro. E até porque buscar transbordar essa orientação assertiva, essas informações mais direcionadas para o público que vocês acabaram adotando. Exatamente. Trazer clareza, né? Trazer clareza de informação para parceiros que, de fato, não apenas geram renda para nós, mas parece muito clichê quando a gente fala ganha-ganha, mas de fato é isso, né? Eles ganhando, nós ganhando, todo mundo sai feliz, né? Como eu falei, é uma frase que parece clichê, mas se ela é empregada da maneira correta, todo mundo tem sucesso, tem êxito. E agora, para a gente encerrar essa primeira parte de apresentação de vocês, como Thiago e Bruno chegaram até o Gilberto? O Gilberto, ele foi um parceiro, né? O Thiago, através dos contatos que ele tinha no canal externo, canal de consignado, conhecia uma pessoa que nos conectou ao Gilberto, que já tinha uma experiência muito grande também no mercado de consignado. Então, de primeiro momento, ele foi consultor nosso, né? Ele nos dava consultoria em toda a operação. E aí o Gilberto, visando, né, a nossa assertividade, a nossa obediência em seguir as diretrizes que ele direcionava, porque a gente sempre foi, tanto eu quanto o Thiago, sempre fomos muito intencionais em tudo aquilo que a gente fazia. Então, se a gente via que estava dando certo, o Gilberto replicava aquilo que ele já tinha de experiência e funcionava, a gente replicava. E foi aí que começou a ter muito sucesso a nossa operação. E o Gilberto entendeu que talvez em algum momento a gente pudesse fazer negócios juntos. Foi aí que começou a nascer essa parceria grande. Legal, agora nós vamos também entender um pouquinho mais por parte do Gilberto essa visão diferenciada de vocês e essa união de esforços. Que legal. Gilberto Lopes, chegou a sua vez então de contar um pouquinho mais como foi essa conexão com o Bruno, com o Thiago, até vocês constituírem efetivamente a Premium Parceria. Conte para nós. Nossa, foi uma experiência muito bacana. Acho que o Bruno e o Thiago falaram aqui como que a gente se conheceu. Né? Você vai falar, a gente vai falar muito de propósito. Sim. Então, cada um estava no seu propósito ali, mas o legal é que a pessoa que nos conectou foi a Priscila, né? Acho que é importante falar, né, dar nome. A gente tem que, às vezes, deixar muito claro quem conecta, que é o nosso negócio, que é conexão, parceria. E uma pessoa muito próxima nossa viu que ela tinha um feeling de conectar. Acho que quando vocês falarem vai ser alguma coisa. E saiu a consultoria no primeiro momento. Conheci o Thiago, o Bruno. Desde o início, o que me chamou a atenção foi a disciplina. É uma disciplina assim, que eu não via no mercado há muito tempo. Aproveitando, estou há 18 anos no mercado. E começou com uma consultoria que vai pegando liga, a gente foi indicando a gente pela GL, pela BT, indicando coisa para os outros. Quando a gente foi ver, já estávamos juntos, só não tinha formalizado. Então nasceu de uma consultoria que virou uma amizade e acabou tendo interesses em comum. Consultoria de? Aqui no caso de uma gestão empresarial, focada para o consignado. Então a gente fala que é um acelerador de resultado. Um parceiro nosso que a gente vê potencial para crescimento, a gente direciona tanto a questão de marketing, geração de lead, gestão do dia a dia, nesse ponto aí. E o legal é que nós percebemos que cada um tem o seu diferencial dentro de uma área também diferenciada. Como que foi adotar essa decisão de vocês unirem os esforços? Foi engraçado.
Foi engraçado porque eu tinha um projeto, não, um propósito, eles também, e me chamaram para um desafio que era maior do que eu poderia dar conta ali. E eu brinco, nunca tive sócios assim, né? E diretamente. Foi uma decisão primeiro de fazer uma proposta para eles e parecia que eles estavam esperando, né? E quando eu falei, eles pegaram o primeiro voo, foram para São Paulo e eu apresentei, falei o porquê, principalmente pela essa questão da disciplina, deles terem um propósito e um foco muito grande de saber que respeitar processo e onde está agora, para onde vai. Isso conectou muito e como eu tinha um desafio até então sozinho, faltava essa pecinha na engrenagem. Então a gente já tinha tudo para estar juntos, mas a gente não estava. Então foi esse start, a gente, numa conversa no mês de agosto, acho que começou tudo. Em menos de 10 dias, tudo resolvido, com 20 dias eu vim para Curitiba, já assinamos e parece que a gente está 10 anos. Esse acelerador não foi só Não, na na prática. consultoria, foi na na prática também. Foi na prática. Claro que toda decisão tem o seu risco, toda ela. Né? O frio na barriga também existe. Mas o que você sente assim desse impacto que você acabou de mencionar quando vocês decidiram, não, agora realmente nós vamos unir os esforços? Você começou pelo principal ponto, o frio na barriga. Da parte deles, eles já estavam um passo à frente, porque já estavam juntos, né? No meu caso, eu estava sozinho. Então, o frio na barriga estou tomando a melhor decisão. E com um grande detalhe, né? Normalmente esses negócios a gente faz com amigo, proximidade. A gente se conhecia há 7, 8 meses. Então, foi muito profissional. E como entender essa relação de confiança entre vocês? O profissionalismo. Tá? Então, isso daí ele vai sempre valer mais. É mais fácil, né? É muito mais fácil você perder um amigo por um negócio errado do que você fazer um negócio bom com quem você não conhece. Então, a gente tinha tudo certo, estava tudo, a gente só não tinha ajeitado, estava tudo desenhado, nós não sabíamos, mas era para estar junto. Né? Então, o profissionalismo, dedicação, propósito, a história deles, muito parecida. O Thiago, a gente teve uma história, uma jornada parecida, o Bruno com uma pegada mais PJ, então assim, tinha tudo na mesa. Quando a gente foi apontando, viu que era o que precisava. Os 3, mais todo o staff que a gente tem, não precisava para estar junto. Mas também vocês conseguiram enxergar a demanda do mercado. Sim. Esse é o principal ponto para essa parceria que a gente vai falar um pouquinho mais, que é a Prêmio, né, quando ela nasce, justamente por esse chamado que a gente teve de um grande parceiro de expandir nossa operação, que aí entre os parceiros. Parceria com todos ali no Brasil todo, a gente estava regionalizado, aí então o Brasil todo. Então você entende, Gilberto, que essa conexão de vocês acabou realmente surtindo efeito nas estratégias que vocês levam para todos os parceiros e clientes, é isso mesmo? Isso mesmo. Então, pessoal, não deixem de acompanhar a partir da parte número 2, essa conexão incrível que eles fizeram, montando estratégias e transformando a vida dos clientes e parceiros.